estamos gravando agora. Gravando. Então, assim, gente, vocês vão ver que o preparo dos dentes posteriores, ele segue o mesmo sentido, o mesmo objetivo do preparo por dentes anteriores, que é o quê? Criar o espaço suficiente, criar um eixo de inserção, criar um desenho nesse preparo, capaz de receber a nossa coroa. Tá? Esse preparo, tal qual o dente anterior, ele vai ser também realizado através da técnica da silhueta, né? Que tem simplificação de procedimentos, a gente conhece essa sequência de preparo, conhece as brocas que a gente vai usar para a gente ter uma real noção do desgaste, de quanto a gente está desgastando, para que a gente crie o espaço suficiente para ter uma coroa no final. E a gente faz isso na técnica da silhueta, começando esse preparo somente uma metade do dente. Para quê? Para que a metade rígida sirva de base, de noção de desgaste, tanto em volume quanto em inclinação. E aí, depois dessa primeira fase concluída, a gente usa a fase rígida como noção para o quanto a gente vai desgastar e para a direção que a gente vai usar. Tudo bem? Certinho até aí? Isso aí a gente já tinha visto, né? Nos dentes, o que a gente vai usar para os posteriores, perdão? Nós vamos usar as mesmas brocas que a gente usou nos dentes anteriores, que são a 3203 ou 2200, a 1014, a 3216, a 3216F e a 4138F. Vejam que em relação aos dentes anteriores, aí falta uma broca. Que broca é que está faltando aí? Hein, povo? A 3118. 3118. Por que está faltando a 3118 aí, Larissa? Você sabe me dizer? Não, sei não, professor. Para que serve a broca 3118, Larissa? Você lembra? Espera aí, deixa eu ver se está anotado. Para palatina, né? Hã? Ai, palatina. para palatina. Para desgaste da concavidade palatina, não é isso? Isso, lembra? Essa concavidade palatina existe nos dentes posteriores? Nope. Hã? Não. Não. Então eu não preciso da 3118 aí. Tá? Basicamente eu vou usar essas brocas. 3203, 2200 é a mesma, difere elas, é só o tamanho da pontativa. A 1014, a 3216, a 3216F e a 4138F. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Os passos, conforme a gente pode ver aí, são os mesmos. Tá? Logicamente, com exceção do desgaste da palatina. Ou seja, a gente tem um passo a menos. Então, a gente começa, como a gente começou no anterior, pelo desgaste das proximais, depois a confecção do sulco cervical marginal, depois o sulco de orientação vestibular e lingual, depois o sulco de orientação da oclusal. Feito isso, a gente vai unir todos esses sulcos, e aí depois a gente vai preparar a metade íntegra seguindo esses mesmos passos, depois preparar o término e dar o acabamento. Tá? Duas coisas são diferentes no preparo dos posteriores em relação aos anteriores. A primeira a gente já falou, que é a concavidade palatina. Eu não tenho concavidade palatina em dentes posteriores. Nos dentes posteriores eu tenho uma face palatina. Tá? Então eu tenho uma estrutura muito maior para eu preparar, o que na verdade acaba sendo uma vantagem. Porque vocês lembram que lá na concavidade palatina, anatomicamente, é muito difícil da gente mensurar a espessura do desgaste. Tá? Aqui é mais fácil. Certo? A segunda grande diferença, e aí ao contrário já se torna um pouco mais difícil, é a anatomia da face oclusal. Nós precisamos, no nosso preparo, reproduzir toda a característica oclusal do dente que a gente está preparando. Se a gente está preparando o primeiro molar, eu preciso seguir as características desse primeiro molar.
Se eu estou preparando o segundo molar, superior e inferior. Se eu estou preparando o segundo molar inferior, eu preciso seguir as características desse dente. Tá? Ou seja, anatomicamente, o meu dente preparado ele vai exibir toda a silhueta, todo o esboço do que seria as cúspides que aquele dente tem. Eu não posso fazer um platô, não posso fazer um dente totalmente reto, porque senão o que aconteceria? Eu teria áreas onde eu teria um volume grande de material e eu teria áreas onde eu teria um volume pequeno de material. Por quê? Justamente por conta da anatomia oclusal. Certo? Então essas são basicamente as duas diferenças. Existe ainda uma outra diferença anatômica entre os dentes posteriores superiores e inferiores. Essa diferença se refere ao desgaste das cúspides funcionais. O que acontece? Nas cúspides funcionais, eu tenho um volume maior de esmalte. Está aqui o professor de anatomia, que não me deixa mentir. Por que as cúspides funcionais têm um volume maior? Porque elas aguentam as cargas mastigatórias. Se eu estiver falando besteira, professor Mário, por favor, me corrija. Certo? Então, o que acontece? Em virtude desse maior volume das cúspides funcionais, eu preciso de um desgaste a mais nessas cúspides para poder ter um maior volume de material para confeccionar resistência à minha restauração. Tranquilo? Ou seja, nas cúspides funcionais, eu tenho 3 inclinações de desgaste. Enquanto nas cúspides não funcionais, eu tenho apenas 2 inclinações. Para quem não sabe, para quem não lembra e para quem não quer esquecer mais, as cúspides funcionais são as cúspides que a gente chama de cúspides. Quem me diz? Não, Hein? de trabalho, de trabalho. Desculpa, André, eu não estou te ouvindo. Cúspides? De trabalho. De trabalho. Mas que cúspides são essas? Atenção para vocês nunca mais esquecerem. Essas cúspides são os que a gente chama de cúspides VIPs. Alguém lembrou agora? As cúspides funcionais ou cúspides de trabalho são as cúspides VIPs, vestibulares dos dentes inferiores e palatinas dos dentes superiores. Nunca mais você esquece. Tá? São as cúspides VIPs, são as cúspides mais importantes. São as cúspides de trabalho, vestibular dos dentes inferiores, palatina dos dentes superiores. Ok? Então, ó, tal qual a gente vai fazer aqui no nosso desenho, na aula, a gente vai preparar o dente 16. Tá? Igual a gente vai preparar aqui já já. Certo? O que eu vou fazer? O meu primeiro passo, assim como no dente anterior, é eliminar a proximal. Eliminar o desgastar, a convexidade da área proximal. Como é que eu faço isso? Através da broca 3203 ou 2200, eu vou proteger os meus dentes vizinhos com uma matriz de aço. Com essa broca paralela ao longo eixo de inserção, eu vou promover o corte em fatia desse dente, afastando cerca de 1 milímetro dos dentes vizinhos. Deixa eu perguntar um negócio a vocês. A chuva está atrapalhando o meu áudio para vocês, não? Não. Não, né? Porque aqui eu estou tendo que me esforçar mais por conta da chuva, mas se eu fechar a janela, eu não aguento tanto calor. Tá? Tudo bem? É a mesma sequência do dente anterior. É a mesma broca, a mesma sequência, o mesmo objetivo. Um segundo.
A engenhoca que eu fiz aqui do irrigador caiu, quase começa a molhar. Olha, já estava molhando tudo, em vez de estar caindo no pano que eu já deixei. Tudo bem? Então vocês podem ver que é a mesma coisa do dente anterior. Eu vou proteger com a matriz de aço, vou riscar aqui onde é que eu vou cortar, vou vir com a broca paralelo ao longo eixo pretendido. Lembrem, essa broca já vai dar mais ou menos vai dar a direção do meu eixo de inserção. Então eu preciso deixar ela paralela ao eixo que eu quero, não ao eixo que o dente está. No nosso caso, esse dente está posicionado corretamente, então não tem problema. Certo? E vou fazer um slice. Vou desgastar de um lado para o outro. Vocês estão vendo o cursor que eu estou apontando aí, não tá? Muito cuidado, para você não chegar com essa broca até a papila. Ela é simplesmente para remover o ponto de contato. Tudo bem? O próximo passo, também como no dente anterior, é o sulco cervical marginal. Ele vai delimitar a extensão do nosso preparo. A gente vai fazer isso com a broca 10-14, aprofundando meia broca em 45 graus, seguindo a anatomia da gengiva, igual no dente anterior. Esse desgaste deve ser feito de 1 a 2 milímetros acima da margem gengival. Por quê? Porque eu preciso deixar uma margem de segurança para quando eu for realizar o meu término gengival. Ok? Vocês viram que até agora não tem mudança nenhuma em relação ao anterior. Broquinha, ó, 45 graus, meia broca, seguindo a anatomia da gengiva. A gente vai começar por vestibular, chegando o máximo para interproximal possível, depois na palatina, chegando o máximo interproximal possível. A gente vai tentar fazer com que esses dois sulcos cheguem o mais perto possível, para que a gente tenha a noção do desgaste que a gente vai ter que fazer na proximal quando a gente for unir essas duas faces. Igual no dente anterior. Certo? Então, ó, tá aqui o sulco vestibular. Vê que eu cheguei quase até aqui o meio do dente. Aqui também, tanto por vestibular quanto por palatina. Tudo certo, pessoal, até agora? Alguma diferença em relação ao que vocês já viram no dente anterior, não? Uhum. Até agora não, né? Muito bem. Seguindo, a gente vai agora para o sulco de orientação vestibular e lingual ou palatino. O objetivo desses sulcos é orientar a inclinação e a profundidade do desgaste nessas faces, vestibular ou lingual palatina. A gente vai usar a broca 3216, igual a gente usou no dente anterior. Nós vamos agora dividir essa face de acordo com os acidentes anatômicos dessa face. A gente não vai conseguir, como a gente faz no dente anterior, dividir exatamente no meio, tá? Nós vamos usar os sulcos da face, os sulcos do dente, para orientar a gente a fazer esse desgaste. Certo? E aí, quantos sulcos eu conseguir fazer nessa face, melhor. Porque depois eu vou unir esse. Então, se eu tiver só um sulco, vai ser mais difícil. Se eu tiver dois sulcos, é mais fácil de eu unir um para o outro. Se eu tiver três, talvez mais fácil ainda. Tá? Mas vai depender do tamanho que eu dividir essa face, do tamanho dessa face que eu vou estar trabalhando. Ou dessa M face que eu estou trabalhando, na verdade. Certo? Vamos lá, ó. Então, aqui, ó, prestem atenção. No primeiro molar, eu tenho esse sulco que divide ela praticamente no meio. É ou não é? Esse sulco da vestibular aqui, né? Tô botando o dedo aqui na tela, viu? Esse sulco aqui, ele praticamente divide essa face no meio. Mas eu vou usar essa face, esse sulco, para fazer esse desgaste. E aí vou escolher em qual face eu vou trabalhar, tá? Nesse caso, eu trabalhei para distal. Vê que, se lembrem que lá no anterior, eu divido ela em duas hemifaces, e aí eu escolho, eu vou trabalhar na hemiface direita ou na hemiface esquerda. Vejam que aqui, eu fiz o sulco exatamente, eu fiz o sulco de orientação exatamente onde está aquele sulco vestibular.
Por quê? Porque seguindo esse sulco, eu tenho um sulco oclusal secundário, que vai me ajudar na confecção da anatomia. Certo? Guardem bem isso para quando a gente for ali para a prática. E fiz aqui lateralmente um outro sulco, ó, pegando também na base da cúspide, lá no sulco secundário. Oi, Hugo. Bota aí o que tiver. Hugo? Na palatina, eu vou fazer tal e qual do mesmo jeito. Vou dividir essa face, usando os acidentes anatômicos que ela tem. Então, aqui eu tenho também um sulco palatino. Tá? Usei esse sulco palatino e usei o sulco secundário, onde ele desce, para fazer essa segunda marcação. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, exatamente a questão da cúspide funcional, tá? Então, ó, aqui é vestibular e aqui é a palatina. Vê o volume que eu tenho de esmalte nessa face. Então, eu preciso aqui, ó, ter duas inclinações, enquanto nessa face eu preciso ter 3 inclinações, justamente para que eu tenha esse desgaste maior. Certo? Estão vendo aqui, ó? Enquanto na face vestibular eu tenho duas inclinações, na face palatina eu tenho 3 inclinações para dar suporte a esse material restaurador. Tudo certo até aí? O próximo passo agora são os sulcos de orientação da oclusal. Tá? Essa é a parte mais difícil do preparo posterior. Por quê? Porque eu preciso seguir a anatomia das cúspides e das vertentes, das arestas e das vertentes, perdão, seguir a inclinação dessas cúspides e dar toda essa anatomia no meu preparo, para que eu possa construir corretamente a minha coroa. Eu vou fazer isso também com a broca 3216, inclinando 45 graus em relação ao longo eixo. Agora veja, nos anteriores, a gente só tem uma face incisal. Então eu inclino em 45 ao longo dela toda. Nos dentes posteriores, eu tenho cúspides vestibulares e cúspides palatinas. Então eu preciso inclinar 45 graus para o sulco central. Então eu inclino 45 na vestibular, inclino 45 na palatina, para que elas se encontrem no sulco central. Ok? Olha aqui. Eu estou inclinando aqui, ó, na face vestibular, 45 graus, aprofundando uma broca e meia, terminando no sulco central. Eu vou fazer a mesma coisa pela lingual, certo? Então, aqui, ó, nessa face, ele está inclinado 45 graus para terminar no sulco. Aqui, 45 graus para terminar no sulco. Estão entendendo, gente? People? Vou considerar que sim, tá? Feito, então, o sulco de orientação da oclusal, eu vou unir esses sulcos. Aí eu vou seguir a mesma sequência do anterior. Eu vou unir esses sulcos, seguindo a mesma inclinação, a mesma profundidade, usando a mesma broca. No caso, a 3216. Tá? Qual é a minha dica? Igual eu dei no anterior. Risca o fundo do sulco. Depois a gente vem desgastando as ilhas de esmalte rígido. Quando eu começar a apagar o que eu desenhei, é sinal de que eu aprofundei e que eu estou na inclinação correta. Certo? Tal e qual a gente fez no anterior. Só vai mudar agora a anatomia da face que a gente está trabalhando. Lembra que o dente ele não é quadrado, né? Ele também não é redondo, ele não é uma circunferência, mas ele tem uma anatomia circunferencial, vamos dizer assim.
Então, a minha broca precisa seguir essa mesma anatomia. Eu não posso passar reto de um sulco para o outro. Senão eu vou deixar esse dente quadrado, eu vou deixar esse dente sem formato anatômico. A gente vai já ver isso ali. Prestem atenção nessa imagem, onde ela mostra, ó, comparem aqui essa linha, tá? Que é a base do preparo, profundidade do preparo, com essa linha aqui, que é a linha externa da face rígida. Vejam como essa profundidade de desgaste ela é uniforme, e vejam como ela segue aqui, ó, exatamente essa inclinação dessa face rígida. Vocês conseguem perceber o que eu estou mostrando? Terei o silêncio como resposta, tá? Feito isso, então eu uni os sulcos vestibulares, eu uni o sulco lingual, eu uni o sulco oclusal e eu uni da vestibular para a palatina. A minha face está toda rígida, a minha hemiface está toda preparada. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou agora preparar a minha face rígida. Vou repetir esses mesmos passos na face rígida, deixando assim o meu dente totalmente preparado. Estão vendo aqui, pessoal? Olhem aqui, ó, como o formato da cúspide está desenhado nesse preparo. Não é reto aqui, ó. Assim como ele não é reto na oclusal, ele é inclinado para o centro do dente, na direção e no formato que são as cúspides do dente que a gente estiver trabalhando. Certo? Vocês estão vendo, gente? Olha aqui, ó, em cima, só um detalhe, ó. Olha aqui, ó, a base do meu sulco cervical marginal. E olha aqui o tanto de esmalte rígido que eu ainda tenho, que é justamente onde eu vou preparar o meu término, certo? Eu não coloquei broca aqui ainda, ó. Tá? Ele está todo supragengival. Professor, Tudo bem? essa distância que o senhor está mostrando é igual à distância de dente anterior? Mais ou menos de 1 a 2 milímetros, igualzinho. Mesma coisa, tá? Tal igual que nem. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora é que eu vou preparar o término. Esse término é preparado igual ao do dente anterior. Tá? No nosso caso, a gente vai fazer um chanfrado, que é uma coroa metalocerâmica. A gente vai usar a broca 3216, paralelo ao longo eixo da prótese que a gente pretende. Quando necessário, estender isso subgengivalmente de meio até 1 milímetro dentro do sulco. De preferência em baixa rotação, certo? Sem encostar nas paredes axiais. A gente só vai trabalhar na parede cervical, certo? Ó, aqui, ó, é igual o dente anterior, gente, do mesmo jeitinho, ó. Olha aqui agora, ó, como eu tenho todo o formato do meu término delimitado, vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Como eu tenho todo... Não, o que eu estou fazendo? Desculpa, eu achando que eu estou no PowerPoint. Então, ó, todo o preparo do meu chanfrado está exibido aqui agora. Vejam aqui, ó, o formato do segmento de circunferência que é característica do chanfrado. Ok? Deixa eu baixar aqui. Não consigo. Oh. Perdão. Certo, gente? Feito isso, então, o que eu vou fazer agora? Ó, só para mostrar para vocês uma visão de cima, no longo eixo, tá? Eu tenho aqui, ó, a aresta cavo superficial, certo? Que é a parte mais externa. E aqui uma linha que divide a parede cervical, que é a base do término, com a parede axial, que é a parede do meu preparo. Veja que eu olhando daqui, eu consigo ver essa linha.
O que eu ver essa linha, o que eu consegui ver essa linha, diz do meu preparo? Quem sabe me dizer? Hein, pessoal? Que a inclinação está correta? Que a inclinação está correta, que eu não tenho paredes retentivas. Se eu tiver uma parede retentiva, eu não consigo ver essa linha. Tá? Então é sinal que a minha inclinação está adequada. Eu tenho uma leve inclinação, tá? Não tenho áreas retentivas. Tudo bem? Beleza? Valeu, Edson. E aí, gente, eu passo para o acabamento. Aí eu vou usar as mesmas brocas que eu usei do preparo, só que agora brocas para acabamento, ou brocas multilaminadas, sempre em baixa rotação. O meu objetivo aqui é tirar ondulações no preparo, é tirar pequenas áreas de retenção, é deixar esse preparo liso, mas não polido. Certo? Tudo bem? Posso usar também, durante esse preparo, instrumentos manuais, tá? Como o recortador de margem. Vocês vão ver que tem uma hora aqui que eu preciso de um recortador de margem, inclusive eu não trouxe os meus. Estão lá no consultório, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Tudo bem? Olha aqui, então, o meu preparo acabado, tá? E aqui, só para vocês terem uma noção, ó, mais uma vez, eu conseguindo ver essa linha que separa a parede axial da parede cervical. E olha aqui, só para vocês terem uma ideia de como é esse formato anatômico. Tá? Aonde estão as vertentes, aonde estão as arestas, esboçando a oclusal desse dente. É isso que a gente vai ver agora, tá? Lembrando aqui a inclinação dessas paredes, de 2 a 5 na primeira inclinação, de 5 a 10 na segunda. O que vai variar de uma menor para uma maior inclinação vai ser a altura desse dente. Quanto mais baixo, mais paralelo devem ser essas paredes. Quanto mais alto, mais convergente, para permitir uma correta assentamento da peça, para não ter problema com a retenção excessiva. Ok? Esses aqui são os erros mais comuns dos preparos. Acho que a gente também não tocou, não sei se a gente também tocou nisso lá na outra aula, tá? Que são o término irregular, que é difícil de copiar e é difícil do técnico reproduzir esse término irregular. A redução oclusal ou incisal insuficiente, que vai acarretar uma menor espessura de material. A redução vestibular não uniforme, que eu posso ter áreas de retenção, consequente área de falta de adaptação. Redução acentuada dos dentes, que tanto levam a uma perda de retenção do preparo, como podem levar a problemas na polpa, na vitalidade desse dente. A invasão do espaço biológico, se você não tomar cuidado em quão intrasucular vai ficar o seu término. No caso de dentes posteriores, de dentes de próteses múltiplas, a falta de paralelismo entre os pilares, que vai comprometer a inserção e a adaptação dessas coroas, e paredes divergentes no mesmo preparo, que resultam em áreas retentivas, tá? Que dificultam, então, a adaptação e a retenção dessas próteses, certo? Então, lembrando que a gente deve sempre usar brocas de diâmetro conhecido, tá? Então, se você tiver alguma dúvida de que broca que é, essa broca aqui, 1012, 1014, 1016, usa um espessímetro, tá? Eu não sei nem se eu trouxe meu espessímetro, se tiver aí eu vou pegar para a gente ver. Mensurar com o espessímetro, para você saber que broca é. Usar referências do preparo. No nosso caso, como a gente está fazendo com a face rígida, com dente rígido, perdão, a nossa referência primeira é a face rígida, a hemiface rígida, que a gente vai deixar, depois a hemiface que a gente já desgastou. Tá? No caso de próteses múltiplas, convém a gente moldar antes de realmente moldar o término, tá?
Então, assim, eu já estou com o meu preparo todo feitinho. Eu moldo esses dentes, no caso de prótese múltipla, para poder avaliar o paralelismo dos pilares. Eu não correr o risco de ter todo o trabalho para moldar o término, e aí quando chega no laboratório, na bancada do laboratório, o laboratório vê que os preparos não estão paralelos. E aí eu tenho que voltar para a boca para regularizar esses preparos e deixar eles paralelos. Arredondar todo e qualquer ângulo vivo, certo? No nosso preparo não pode ter ângulo vivo, tudo arredondado, e sempre avaliar a profundidade do término cervical. A gente vai decidir essa profundidade baseada na anatomia do sulco do paciente. Tudo bem até aí? Essa parte de terminação cervical nós já vimos. Confere? Sim. Beleza? Tudo bem, então? Professor, Oi. em relação ao preparo de premolar, segue esses mesmos preceitos? A mesma coisa. Do mesmo jeito como o preparo do canino, segue o mesmo esboço do preparo do incisivo. O que vai mudar? A anatomia, no caso dos caninos, em relação aos incisivos. Os incisivos, deixa eu pegar aqui, tá? Nos incisivos, a gente tem o quê? A incisal, ela é reta, vamos dizer assim, né? Então, ela segue, ela dá uma leve queda nas proximais, mas ela é basicamente reta. No canino, qual é a diferença? O canino, ele esboça uma cúspide aqui. Então, o preparo da incisal do canino, ele vai esboçar essa mesma pontinha aqui. No caso dos premolares, é igual. Ó. Inclusive, eu tenho um premolar preparado aqui. Ó, tá? Ele segue a mesma confecção. Eu vou seguir a anatomia da cúspide, tal e qual a pergunta que me fizeram agora, não, viu? A pergunta que me fizeram agora é não. É uma pergunta pessoal. Estou perguntando se eu sou bonita assim mesmo ou eu faço. Eu estou forçando aqui para ficar bonito. Certo, gente? Então, o preparo é o mesmo. Só que aí nos premolares, eu só vou ter uma cúspide vestibular e uma cúspide palatina. Tá? Mas segue a mesma coisa. Tudo bem? Beleza? Professor, como eu posso identificar se, em relação ao oclusal, se eu desgastei demais ou desgastei menos do necessário? Como é que eu faço isso? Só um segundo. Eu preciso ter parâmetros. No nosso caso, como eu falei, como a gente está fazendo isso no dente rígido, a própria base é a face rígida que vai ficando. Por isso que a gente chama técnica da silhueta. Tá? Porque eu vou colocar e vou usar ela como base de inclinação. A gente vai ver isso. Agora, por exemplo, eu posso também fazer uma moldagem prévia. Inclusive, eu vou fazer isso agora que a gente vai fazer. Eu faço uma moldagem prévia e uso esse molde como base. Tá? Eu vou partir ele no meio. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Para a gente ter uma noção do quanto eu desgastei. Ok? Tudo bem, gente? Tudo. Mostrá-lo-ei agora, tá? Eu vou pedir só para vocês 2 minutinhos, só para eu ajustar aqui a mesa, para eu transferir a aula para lá, tá bom? Aproveitem aí para ir tomar uma água, ir no banheiro. Eu vou também parar a gravação agora para a gente ter 2 arquivos separados, ok?